O ruído da água batendo forte contra o cimento. Fôlego curto. Beatriz sentiu o balde agora leve tremer em suas mãos, enquanto o homem encharcado erguia o olhar. Ele não berrou, não praguejou, apenas sorriu. Um sorriso sereno, quase aliviado. Nas mãos molhadas, ele agarrava uma pasta. Dentro, um documento com o nome dela em letras destacadas. "Obrigado, doutora Beatriz", ele disse com a voz firme. "Agora todos viram quem você é." Um flash, logo outro. Beatriz se virou. Um fotógrafo na calçada, de câmera em punho, registrando a cena. O porteiro se escondeu, vizinhos boquiabertos, e o idoso seguia sorrindo, a água escorrendo pelo rosto, como se aquele momento fosse exatamente o que ele planejava. 2 horas antes. Beatriz Lemos acordou às 5h45 da manhã, como de costume. Não usava despertador. Seu organismo havia se acostumado à rotina de 12 anos de cirurgias cardíacas, plantões exaustivos e uma disciplina que beirava o fanatismo. O apartamento nos Jardins era impecável, minimalista, asséptico, alguns diriam. Ela preferia o termo organizado, cada item em seu devido lugar, cada dia com um objetivo claro, e aquele dia, em particular, tinha um objetivo crucial: a entrevista para a diretoria clínica do Hospital Santa Rita, a vaga que consolidaria o auge de sua carreira. Ela coou o café, vestiu o tailleur cinza que separara na noite anterior, revisou a apresentação no tablet pela 3ª vez, tudo sob controle, perfeito, previsível. Foi até o closet buscar sua pasta e, ao abrir a gaveta inferior, viu a foto, amarelada com as pontas dobradas, escondida sob uma pilha de papéis velhos, uma foto que ela evitava há anos. Nela, uma Beatriz mais nova, grávida, sorridente. Ao seu lado, o ex-marido. Ela fechou a gaveta depressa, como se a imagem a queimasse. Certos passados deveriam permanecer enterrados. 8h15. Beatriz desceu para o térreo. Precisava de um café mais forte antes de sair. A cafeteria da esquina servia rápido, mas ao atravessar o lobby do prédio, estacou. Havia um homem sentado na calçada, encostado na parede de mármore do edifício. Roupas gastas, barba longa, uma pasta de couro velha no colo. Ele olhava para a entrada, como se aguardasse alguém. O porteiro, seu Antunes, já estava ao lado dele, visivelmente desconfortável. "Seu Antunes, o que está havendo?" Beatriz perguntou, ajeitando a bolsa no ombro. "Doutora, esse senhor está aqui desde as 7. Já pedi para ele se retirar, mas ele insiste em ficar." O idoso ergueu os olhos, e quando viu Beatriz, algo mudou em seu semblante. Reconhecimento, algo que parecia alívio ou dor. Ela não soube decifrar. "Beatriz", ele disse. "Não doutora, não senhora. Apenas seu nome, dito com uma intimidade que a arrepiou." "Não estou lhe reconhecendo", ela respondeu ríspida. "E preciso que o senhor saia. Tenho um compromisso inadiável." "Você não se lembra de mim", ele insistiu, a voz trêmula. "Mas eu jamais esqueci você. Preciso falar com você. É sobre... Não me interessa." Beatriz o interrompeu. Olhou para o porteiro. "Seu Antunes, chame a segurança se ele não se retirar." A síndica do prédio apareceu na porta de braços cruzados. "Que absurdo! Isso é péssimo para a imagem do condomínio. Doutora Beatriz, pode deixar que eu mesma resolvo." O idoso não se mexeu. Apenas apertou a pasta com mais força, os olhos fixos em Beatriz. "Eu só preciso de 5 minutos. 5 minutos e você vai entender." "Eu não vou entender nada." Beatriz disparou, a impaciência crescendo. Ela tinha uma entrevista em 1 hora. Não tinha tempo para um morador de rua insistente com delírios. "Retire-se. Imediatamente." Ela se virou para voltar ao prédio, pegar o carro na garagem, mas a voz de uma vizinha a fez parar. "Doutora, esse homem estava aqui ontem também, perguntando pela senhora." Beatriz se virou. "Como assim ontem?" "Ele passou o dia todo na calçada. Perguntou ao porteiro da tarde qual era seu apartamento, seu sobrenome. Disse que conhecia a senhora de muito tempo."
Um calafrio estranho subiu pela espinha de Beatriz. Ela olhou para o idoso novamente. Ele a encarava com aqueles olhos que pareciam carregar o peso de décadas. Tristeza, raiva, determinação. "Quem é você?" ela perguntou, agora mais defensiva do que irritada. "Alguém de quem você tirou tudo", ele respondeu. O porteiro deu um passo à frente em posição de defesa. A síndica pegou o celular, ameaçando ligar para a polícia. Mas Beatriz estava presa naquele olhar. Havia algo ali. Algo que a perturbava profundamente, como uma lembrança que você sabe que existe, mas não consegue acessar. "Eu vou chamar a polícia", a síndica repetiu. E foi nesse momento que Beatriz perdeu a paciência. Ou talvez tenha sido o medo, ou a necessidade de retomar o controle. Ela viu o balde de limpeza ao lado da portaria, usado pelo zelador para lavar a calçada. Num gesto automático, pegou, encheu com a mangueira, e antes que alguém pudesse reagir, ela caminhou até o idoso e despejou a água fria sobre ele. O choque foi imediato. Vizinhos que passavam pararam. O porteiro recuou. A síndica cobriu a boca com a mão. E o idoso, encharcado, não gritou, não praguejou. Ele apenas ergueu o rosto, a água escorrendo pelos olhos, e sorriu. "Obrigado, doutora Beatriz", ele disse, tirando documentos da pasta. "Agora todos viram quem você é." Foi quando ela ouviu. O clique, o flash. Virou e viu um homem do outro lado da rua, câmera profissional apontada, registrando tudo. Ele não estava ali por acaso. Aquilo tudo havia sido uma armadilha. Beatriz largou o balde, entrou no carro, as mãos tremendo. Dirigiu 3 quarteirões antes do celular tocar. Número do Hospital Santa Rita. "Doutora Beatriz, lamento informar, mas sua entrevista foi cancelada. O hospital recebeu acusações sérias sobre sua conduta ética no passado. Precisamos investigar antes de prosseguir com sua candidatura." Ela desligou, olhou pelo retrovisor. O idoso ainda estava lá, na calçada, sendo fotografado, e ela não tinha a menor ideia de quem ele era. Mas algo, no fundo de sua mente, começava a sussurrar que talvez devesse saber. Beatriz dirigiu sem rumo por 20 minutos, antes de conseguir assimilar o que havia acontecido. Quando finalmente estacionou em frente ao prédio novamente, o idoso tinha desaparecido. Apenas uma poça de água na calçada provava que aquilo não fora um delírio. Ela subiu para o apartamento, trancou a porta, atirou a bolsa no sofá. Precisava entender, precisava de respostas. Abriu o celular. 19 notificações do Instagram. 42 do Twitter. O estômago revirou. Ela clicou. E lá estava o vídeo. 43 segundos dela despejando água no idoso. O ângulo capturava perfeitamente a expressão de desprezo no rosto dela, a fragilidade dele, o choque das testemunhas. Já tinha 300.000 visualizações. Os comentários eram uma avalanche de fúria. "Doutora do diabo humilha idoso na rua. É essa mulher que cuida da saúde das pessoas? Que nojo! Essa gente rica não tem alma. Para ela, pobre não é gente. Cadê o CRM? Caça essa mulher!" Beatriz sentiu o ar faltar. Ela nunca tinha sido assim. Ou tinha. Nos últimos anos, tornara-se tão focada na carreira, tão obcecada pelo controle, que talvez tivesse perdido algo essencial. Mas não. Aquele homem era um estranho. Estava a assediando. Tinha todo o direito de se defender. Ou não? Ela desceu novamente. Encontrou seu Antunes, o porteiro, organizando correspondências. "Seu Antunes, aquele homem, o senhor falou com ele?" O porteiro hesitou. "Falei, doutora. Ele disse que conhecia a senhora de muito tempo, que tinha algo importante para lhe entregar. Parecia desesperado, mas foi educado. Não pareceu perigoso." "Ele disse o nome dele?" "Heitor. Só isso. Heitor." Beatriz vasculhou a memória. Nada. Nenhum Heitor em seu passado. Nenhum idoso que justificasse aquela obsessão. De volta ao apartamento, ligou para a coordenação do Hospital Santa Rita.
Exigiu saber sobre as acusações. A secretária foi evasiva, mas acabou cedendo. As acusações são sobre negligência médica grave. Um caso de quando a senhora era residente há 16 anos. Um paciente que faleceu sob seus cuidados no CTI. A família está alegando erro médico. Beatriz gelou. 16 anos atrás, sua residência. Havia casos, claro, perdas. Medicina não é uma ciência exata, mas nenhum que justificasse uma denúncia agora, depois de tanto tempo. Qual paciente? Eu não posso dar detalhes por telefone, doutora, mas sugiro que a senhora revise seus arquivos. Ela desligou. Correu até o escritório, abriu o armário onde guardava documentos antigos. Pastas e pastas de prontuários que havia copiado ao longo dos anos. Encontrou a da residência. Passou meia hora revisando cada caso de óbito. Encontrou 3, todos com procedimentos corretos, atestados assinados, famílias notificadas, nenhuma irregularidade. Então, por que alguém estava denunciando agora? E por que aquele idoso Heitor estava conectado a isso? Ela pegou o carro, foi direto ao Hospital Santa Rita. Ignorou os olhares dos funcionários que claramente já tinham visto o vídeo. Subiu até o arquivo médico. Pediu acesso aos prontuários de 16 anos atrás. A arquivista a olhou com desconfiança, mas liberou. Beatriz passou 2 horas revisando cada caso, cada procedimento. E então viu. Mas não era o que esperava. A denúncia não era sobre morte de paciente no CTI. Era sobre a maternidade, um caso arquivado, nunca solucionado. Bebê desaparecido 16 anos atrás. Ela leu o relatório, as mãos tremendo. Madrugada de 15 de março. Plantão da maternidade. Uma mulher havia dado à luz, mas morreu de hemorragia pós-parto. O bebê, uma menina, tinha sido levada para o berçário. Horas depois, sumiu. Simplesmente desapareceu dos registros. A investigação interna concluiu falha no sistema, possível sequestro, mas nenhum culpado foi encontrado. A família do bebê, sem recursos para advogados, não conseguiu levar o caso adiante. Beatriz olhou o nome da mãe falecida, Clara Gomes, e o nome do pai, que havia registrado a denúncia do desaparecimento, Heitor Gomes. O mundo girou. Ela se agarrou à mesa. Heitor, o idoso, o homem que ela havia humilhado. Ele tinha perdido a filha 16 anos atrás, no hospital onde ela trabalhava, no plantão onde ela estava. Mas por que estava denunciando ela? Ela não tinha nada a ver com o desaparecimento de uma criança. Era residente. Mal tinha acesso ao berçário, a menos que... Beatriz correu até a seção de funcionários do arquivo, pediu a lista de plantonistas daquela noite e viu. Seu nome estava lá, como residente da maternidade. E logo abaixo, outro nome que fez seu coração parar. Helena Lemos, administradora hospitalar, sua mãe. Ela saiu do hospital cambaleando, entrou no carro, dirigiu no piloto automático. Quando parou, estava em frente ao prédio onde morava. Subiu, abriu a porta e viu um envelope, deixado embaixo da porta. Ela pegou, abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma foto antiga, desbotada, a maternidade do Hospital Santa Rita. Ao fundo, Beatriz, mais jovem, de jaleco, segurando um bebê. Um bebê recém-nascido, embrulhado em manta rosa e um bilhete manuscrito. Agora você entende? Eu me lembro de tudo. Beatriz deixou a foto cair. Pegou o celular, ligou para a mãe. 3 toques. Alô? Mãe, preciso falar com você, agora. Beatriz, querida, está tudo bem? Não, nada está bem, estou indo aí. Ela desligou antes da mãe responder. Pegou as chaves, desceu correndo, dirigiu até o apartamento da mãe, em Moema. Helena abriu a porta, preocupada. O que aconteceu? Beatriz entrou, fechou a porta. Luísa, sua filha, estava na sala, mexendo no celular. Levantou os olhos. Mãe, você está bem? Beatriz ignorou. Olhou direto para Helena. Quem é a Luísa, mãe? De verdade. Silêncio. Como assim, querida? Helena tentou sorrir, mas falhou.
De onde minha filha veio, mãe? De onde ela realmente veio? Luísa se levantou. Mãe, que pergunta é essa? Beatriz tirou a foto do bolso, jogou sobre a mesa. Essa foto foi tirada 16 anos atrás, na maternidade do Santa Rita, no mesmo dia que um bebê desapareceu, e você estava lá, trabalhando, na mesma noite. Helena empalideceu, e Beatriz soube. Soube antes mesmo de ouvir a resposta. Helena recuou um passo. Luísa olhou da mãe para a avó, a confusão se transformando em algo mais pesado. Medo. Mãe, Luísa sussurrou, do que vocês estão falando? Beatriz não tirou os olhos de Helena. Fala, agora. Helena respirou fundo, sentou-se devagar no sofá. As mãos tremiam. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quebrada. Você se lembra de 16 anos atrás, da perda do bebê? Beatriz sentiu o chão desaparecer. Claro que lembrava. 6 meses de gravidez, perdidos numa noite de dor insuportável. O bebê que nunca chegou a nascer. A depressão que quase a matou depois. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Helena limpou uma lágrima. Você se desfez depois da perda. Parou de comer, de dormir, de viver. Foi internada 3 vezes por tentativa de suicídio. Eu te vi morrendo aos poucos, Beatriz. Morrendo de uma dor que nenhum remédio curava. Luísa se sentou, olhos arregalados, processando informações sobre uma mãe que ela nunca conheceu dessa forma. Eu trabalhava no hospital. Helena continuou. Vi tantos casos, tantas tragédias, e naquela noite vi uma chance. Uma mulher havia morrido no parto, hemorragia, não tinha família além do marido, um funcionário da limpeza, pobre, sozinho, e o bebê, uma menina perfeita, saudável. Não. Beatriz balançou a cabeça. Não, mãe, não me diz que você... Eu te salvei! Helena gritou se levantando. Você ia morrer, estava definhando, sumindo, precisava de um propósito, de uma razão para viver. E ali estava uma criança que precisava de uma mãe, e uma mãe que precisava de uma criança. Você roubou um bebê. A voz de Beatriz saiu gelada. Eu dei uma vida melhor para ela. Helena apontou para Luísa. Olha para ela. Estuda em colégio particular, tem tudo que precisa, oportunidades que aquele homem jamais poderia dar. Foi aí que Luísa entendeu. Realmente entendeu. Ela se levantou cambaleando. Eu sou roubada? A voz dela era um fio. Você me roubou? Helena tentou se aproximar. Luísa, querida, não foi assim. Não encosta em mim. Luísa gritou, recuando, lágrimas descendo descontroladas. Vocês me roubaram? Eu tenho um pai de verdade que me procurou? Beatriz estava paralisada, olhando para a filha, a menina que ela criou por 16 anos, e vendo uma estranha. Não, vendo uma vítima dela, da família dela. Luísa, eu não sabia. Beatriz tentou, voz rachada. Eu juro que não sabia. Eu estava doente, medicada. Você sabia? Luísa cuspiu as palavras. Alguma parte de você sabia, sempre soube, por isso nunca me amou de verdade. Eu sempre senti que tinha algo errado. Isso não é verdade. É sim, Luísa soluçou. Você nunca me olhou como as outras mães olham as filhas. Sempre foi distante, fria, ausente. E agora eu sei por quê. Porque eu não sou sua. Nunca fui. Ela correu para o quarto, bateu a porta. Beatriz foi atrás, mas Helena a segurou. Deixa ela processar. Beatriz se soltou com violência. Você não tem direito de me dizer nada. Nunca mais. Voltou para a sala, respiração descontrolada. Sentou, cabeça entre as mãos. Tudo fazia sentido agora. A distância que sempre sentiu com Luísa, a dificuldade de conectar. Não era porque ela era mamãe. Era porque, em algum nível subconsciente, sabia. Sabia que aquela criança tinha vindo de um lugar escuro, de uma mentira. Quem é ele? Beatriz perguntou, voz rouca. Quem é o pai biológico dela? Helena sentou, derrotada. Heitor Gomes. Ele era da limpeza do hospital. Trabalhador, dedicado, querido por todos. A esposa Clara estava grávida.
Eles eram jovens, apaixonados, pobres, mas felizes. Ela morreu no parto, complicações que ninguém previu. Ele ficou sozinho com a bebê. Uma menina, Luísa. Beatriz fechou os olhos. Luísa. Até o nome era dele. Dela. Dos pais verdadeiros. Como você fez? Tinha uma médica na equipe, doutora Elisa. Ela estava com dívidas enormes, problemas pessoais. Eu ofereci dinheiro, 50 mil reais. Ela falsificou a certidão de óbito da bebê. Colocou que tinha morrido de insuficiência respiratória horas após o parto. Heitor não tinha educação para questionar. Acreditou nos médicos, enterrou uma caixinha vazia. Beatriz sentiu náusea. E depois? Esperei você sair da internação psiquiátrica. Te dei a bebê. Disse que tinha arranjado uma adoção sigilosa, tudo legal. Você estava tão medicada, tão destruída que nem questionou. Só pegou Luísa nos braços e chorou. Pela primeira vez em meses, você sorriu. E Heitor? Helena desviou o olhar. Ele nunca a aceitou. Algo nele desconfiou. Começou a procurar. Fez escândalo no hospital. Exigiu investigação. Mas não tinha provas. Nenhuma. Foi rotulado como pai em luto, negando a morte da filha. Eventualmente perdeu o emprego. A obsessão consumiu ele. Perdeu a casa, os amigos, tudo. Ficou anos vivendo nas ruas, procurando por uma menina que ele achava que estava viva. Porque ela estava, Beatriz sussurrou. Ele estava certo o tempo todo. E silêncio pesado. Como ele te encontrou? Não sei. Mas ele é persistente. Passou 16 anos juntando pistas, documentos, investigando, e agora tem provas, tem a foto, tem testemunhas e tem você jogando água nele na frente de câmeras. Beatriz se levantou tonta. Você destruiu a vida dele, destruiu a minha, destruiu a Luísa. Eu te salvei. Você me fez cúmplice de um crime. O grito ecoou pelo apartamento. Luísa abriu a porta do quarto, olhos vermelhos. Eu quero ver ele, ela disse. Quero ver meu pai de verdade. Helena balançou a cabeça. Luísa, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Luísa gritou de volta. Entendo que você é uma ladra, que me roubou de alguém que me amava, que me procurou, que perdeu tudo por mim. O celular de Beatriz tocou. Ela olhou a tela. Número desconhecido. Atendeu. Doutora Beatriz. Era ele, Heitor. A voz calma, firme. Imagino que agora você saiba de tudo. Eu não sabia. Na época eu estava doente, manipulada. Eu sei. Ele fez uma pausa. Mas agora você sabe. E agora precisa escolher. Amanhã, 10 horas da manhã, Fórum Central. Vou entrar com processo para recuperar minha filha e para processar você e sua mãe por sequestro. Leve Luísa, ela merece saber a verdade completa e ela merece escolher. Escolher o quê? Se quer conhecer o pai que passou 16 anos procurando por ela, ou se quer ficar com a família que a roubou. Ele desligou. Beatriz deixou o celular cair. Olhou para Luísa, para Helena, para a vida que tinha construído em cima de uma mentira e pela primeira vez em décadas não tinha controle sobre nada. A noite foi a mais longa da vida de Beatriz. Luísa se recusou a voltar para casa. Ficou trancada no quarto da avó. Helena tentou argumentar, justificar, mas as palavras soavam cada vez mais vazias. Beatriz saiu do apartamento às 11 da noite. Dirigiu sem destino. Acabou estacionando no Ibirapuera. Ficou ali, olhando o lago escuro, tentando encontrar respostas na calmaria da noite. Às 3 da manhã, voltou. Bateu na porta do quarto onde Luísa estava. Vai embora, Luísa disse do outro lado. Por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Luísa, eu sei que você me odeia agora, eu entendo, mas amanhã você vai encontrar um homem que não vê há 16 anos, um homem que você não conhece. E eu preciso te contar algumas coisas antes. Silêncio longo. Depois, a porta se abriu. Luísa estava de olhos inchados, rosto destruído pela exaustão emocional. Ela deixou Beatriz entrar, mas não se sentou perto. Ficou do outro lado do quarto.
braços cruzados, postura defensiva. Beatriz respirou fundo. Eu vou te contar a verdade completa, não a versão que te protege, não a versão que me protege, a verdade nua e crua. E contou tudo. A perda do bebê que a destruiu, a depressão que quase a matou, as 3 internações psiquiátricas, as tentativas de suicídio, o vazio absoluto que ela sentia, a dor de perder um filho que já tinha nome, já tinha quarto montado, já tinha futuro planejado. E então, a chegada de Luísa. Um bebê que apareceu quando ela mal conseguia sair da cama, mal conseguia viver. Um bebê que sua mãe colocou nos braços dela, dizendo que era um milagre, uma segunda chance. Eu deveria ter questionado, Beatriz admitiu, voz rachada. Deveria ter exigido papéis, certidões, provas. Mas eu estava tão perdida, tão medicada, tão desesperada por algo que preenchesse o buraco dentro de mim, que aceitei, simplesmente aceitei. Luísa não chorava mais. Apenas ouvia, rosto indecifrável. Nos primeiros meses, eu te amei com tudo o que tinha. Você era minha salvação, minha razão para acordar. Mas conforme você crescia, conforme eu melhorava, ficava mais sóbria, algo dentro de mim começava a sussurrar, a questionar. Eu olhava para você e não via traços meus. Não via traços do meu ex-marido. E eu me forçava a ignorar, porque se eu investigasse, se eu descobrisse a verdade, eu perderia você e não podia perder outro filho. Então você sabia, Luísa disse, voz plana. Eu suspeitava, eu ignorava. Não é a mesma coisa, mas também não me isenta. Beatriz limpou as lágrimas. E conforme você crescia, conforme eu construía minha carreira, eu fui me distanciando. Não porque não te amava, mas porque tinha medo. Medo que se eu te amasse demais, a verdade viesse à tona. E eu perdesse você. Você já me perdeu, Luísa respondeu. Eu sei. Beatriz assentiu. E você tem todo o direito de me odiar. Mas precisa saber uma coisa. Você nunca foi minha de verdade. Mas eu sempre fui sua. Para o bem ou para o mal, eu te criei. Te levei para a escola. Curei seus machucados. Assinei suas autorizações. Fui a única mãe que você conheceu. E posso ter sido distante, fria, ausente. Mas nunca te desejei mal. Nunca. Luísa finalmente quebrou. Lágrimas silenciosas descendo. Existe um pai lá fora, um pai que me procurou por 16 anos, que perdeu tudo, tudo, e eu nem sabia que ele existia. Beatriz pegou o celular, mostrou fotos que havia pesquisado. Heitor antes, fotos antigas que ela encontrou em arquivos do hospital. Um homem de talvez 30 e poucos anos, sorridente, de uniforme. Ao lado, uma mulher grávida, radiante, Clara. Esses são seus pais biológicos, Beatriz disse. Eles te queriam, te planejaram, te amaram antes mesmo de você nascer. Luísa pegou o celular, olhou cada foto com fome. Fome por identidade, por história, por verdade. Parou em uma. Clara usando um colar delicado com um pingente em forma de estrela. Eu conheço esse colar, Luísa sussurrou. Beatriz gelou. Você usa esse colar. Sempre usou. Beatriz levou a mão ao pescoço. O colar que sua mãe havia dado, dizendo que era herança de família. Ela tirou, colocou na mão de Luísa. Era da sua mãe biológica, Beatriz disse, voz quebrada. Minha mãe tirou dela e me deu mais uma camada da violação. Luísa apertou o colar contra o peito, soluçando. Eles tiraram tudo, até as memórias que eu poderia ter tido. Beatriz queria abraçar a filha, mas sabia que não tinha mais esse direito. Então apenas ficou ali, testemunha silenciosa da dor que sua família havia causado. Amanhã, Luísa finalmente disse, eu vou conhecer ele. E vou decidir. Não você, não a Helena. Eu sei. E você vai contar a verdade, no fórum, na frente de todos. Vai assumir o que fez. Eu vou. Luísa olhou para ela. E pela primeira vez em anos realmente olhou.
Viu uma mulher quebrada, falha, humana. Não a cirurgiã fria, não a mãe ausente. Apenas uma pessoa carregando culpas que nunca deveria ter carregado. Eu não sei se vou te perdoar, Luísa disse. Não precisa, Beatriz respondeu. Mas precisa se dar a chance de conhecer seu pai, de verdade. De manhã, às 9h40, Beatriz, Luísa e Helena entraram no fórum. O clima era tenso, pesado. Heitor já estava lá, limpo, barbeado, roupas doadas por alguma instituição, mas dignas. Ao lado, uma defensora pública jovem, claramente dedicada. Quando Heitor viu Luísa, o mundo parou. Ele se levantou devagar, como se qualquer movimento brusco fosse fazê-la desaparecer. Os olhos encheram de lágrimas instantaneamente. 16 anos de procura, de dor, de obsessão, culminando naquele momento. Luísa estava ali, real, viva, crescida. Luísa, ele sussurrou. Luísa o encarou. Viu o rosto devastado pela vida nas ruas, as rugas profundas, as mãos calejadas, mas também viu algo mais. Viu amor. Amor puro, incondicional, que tinha sobrevivido a 16 anos de separação. Você é meu pai? Ela perguntou, voz trêmula. Sou. Ele respondeu, lágrimas descendo. Eu procurei por você todos os dias. Todos os dias da minha vida. Luísa deu um passo, depois outro, e mais outro. Até estar na frente dele. Eles se olharam, estranhos, conectados por sangue, por história roubada, por amor que nunca teve chance de existir. Minha mãe, Luísa perguntou. Como ela era? Heitor sorriu através das lágrimas. Linda, forte, engraçada. Ela escolheu seu nome, Luísa Estrela, porque disse que você seria a luz da vida dela. E foi. Por algumas horas você foi. Luísa desmoronou. Heitor a segurou. O primeiro abraço. 16 anos atrasado. Beatriz observou de longe, coração partido ao meio, vendo a filha que criou encontrando o pai que ela roubou dele, e naquele momento soube que tinha perdido. Perdido completamente. A juíza entrou, todos se sentaram. Mas antes que o processo começasse, a porta se abriu novamente. Uma mulher de 50 e poucos anos entrou, magra, olhos fundos, mãos tremendo. Ela olhou para Heitor, para Beatriz, para Helena. Meritíssima, ela disse, voz firme apesar do medo visível. Meu nome é doutora Elisa Matos. Eu vim me entregar e contar a verdade completa sobre o que aconteceu 16 anos atrás na maternidade do Hospital Santa Rita. A sala explodiu em murmúrios. Helena ficou branca. Beatriz fechou os olhos. E a verdade, finalmente, estava prestes a vir à tona. A juíza bateu o martelo, exigindo ordem. Doutora Elisa Matos caminhou até a frente, mãos entrelaçadas, postura de quem carrega o peso de uma década e meia de culpa. Ela olhou para Heitor. Tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentou novamente. Senhor Heitor, ela começou. Eu sou a pessoa responsável por dizer que sua filha morreu. Eu assinei o atestado de óbito. Eu menti para o senhor. E passei 16 anos vivendo com essa culpa. Heitor se levantou devagar. A defensora ao lado tentou segurá-lo, mas ele se soltou. Caminhou até ficar frente a frente com Elisa. A sala inteira prendeu a respiração. A senhora me disse, Heitor falou, voz controlada, mas carregada de dor, que minha filha tinha morrido nos meus braços, que eu tinha segurado ela, que tinha sido insuficiência respiratória, que não tinha nada que pudesse ser feito. Eu sei, Elisa sussurrou. Eu acreditei. Enterrei uma caixa vazia. Chorei sobre um túmulo vazio. Perdi minha sanidade, minha casa, minha vida, tudo, porque acreditei na senhora. Eu sei. As lágrimas de Elisa caíam livremente agora. E não existe desculpa. Não existe justificativa. Eu fiz pelo dinheiro. 50 mil reais que Helena Lemos me ofereceu. Eu estava endividada, desesperada, e aceitei. Falsifiquei documentos. Coloquei no sistema que a bebê tinha morrido. Entreguei ela para Helena e deixei o senhor acreditar que tinha perdido tudo. A sala explodiu.
Jornalistas presentes começaram a anotar freneticamente. A juíza bateu o martelo repetidas vezes, exigindo silêncio. Helena se levantou, pálida. "Ela está mentindo!" Helena gritou. "Ela está inventando isso para se proteger." Elisa se virou para ela. "Eu tenho provas, e-mails, extratos bancários, tudo guardado. Durante todos esses anos guardei, porque sabia que um dia isso viria à tona. E quando vi o vídeo da doutora Beatriz jogando água no senhor Heitor, quando vi ele ser humilhado publicamente, soube que era hora de parar de ser covarde." "Meritíssima!" A defensora de Heitor se levantou. "Solicito que essas provas sejam apresentadas imediatamente." Elisa abriu uma pasta, entregou documentos para a juíza. Comprovantes de transferência, prints de e-mails antigos, conversas onde Helena e Elisa discutiam a encomenda, o procedimento, a entrega. Tudo codificado, mas óbvio demais quando visto em contexto. A juíza leu em silêncio, expressão endurecendo a cada página. Olhou para Helena. "Senhora Helena Lemos, a senhora tem algo a declarar?" Helena tentou manter a compostura. "Meritíssima, isso é um mal-entendido. Eu apenas ajudei minha filha com uma adoção. Tudo legal. Essa mulher está claramente perturbada." "Mãe, para." A voz de Beatriz cortou o ar. Ela se levantou. "Para de mentir, por favor, só para." "Beatriz, você não sabe o que está fazendo." "Eu sei exatamente." Beatriz olhou para a juíza. "Meritíssima, minha mãe está mentindo. Ela conseguiu aquela bebê ilegalmente. Ela pagou pela falsificação de documentos. E ela me entregou a criança sabendo exatamente de onde tinha vindo. Eu era a única que não sabia. Eu estava doente, medicada, vulnerável. Ela aproveitou minha fragilidade para cometer um crime e me tornou cúmplice involuntária. Você vai me condenar?" Helena olhou para a filha incrédula. "Depois de tudo que fiz por você, eu te salvei." "Você me usou." Beatriz respondeu, lágrimas descendo. "Usou minha dor para justificar um sequestro e destruiu 3 vidas no processo. A minha, a de Luísa e a dele." Ela apontou para Heitor. Luísa, que tinha estado em silêncio até então, se levantou. Sua voz saiu firme, mais firme do que qualquer um esperava. "Eu não sou seu sangue." Ela olhou diretamente para Helena. "Você roubou. Você pegou uma criança de alguém que a amava, de alguém que a procurou, de alguém que perdeu tudo por minha causa. Luísa, querida, você não entende." Helena tentou se aproximar. "Eu entendo perfeitamente." Luísa gritou. "Entendo que você é uma ladra, que me tirou de um pai que me queria, que falsificou minha vida inteira, que me fez crescer achando que era alguém que eu nunca fui. Você teve uma vida boa." Helena retrucou desesperada. "Colégio particular, viagens, oportunidades. Olha para você, olha o que você tem. Ele," ela apontou para Heitor com desprezo, "nunca poderia te dar isso. Ele era um faxineiro, pobre. O que você acha que sua vida seria com ele?" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Heitor deu um passo à frente. Quando falou, sua voz era baixa, mas cada palavra cortava. "Eu era faxineiro, pobre. Isso é verdade. Mas sabe o que mais eu era? Presente, amoroso, dedicado. Minha esposa e eu planejamos a Luísa. Preparamos o quartinho com o pouco que tínhamos. Compramos roupinhas em brechó. Fizemos lista de nomes. Sonhamos com o futuro dela. E quando Clara morreu, quando me disseram que minha filha tinha morrido também, eu quis morrer junto." Ele olhou para Luísa, olhos marejados. Mas algo dentro de mim não aceitava. Eu sentia que você estava viva. Todos me disseram que era luto, negação, trauma. Perdi o emprego porque não conseguia parar de procurar. Perdi a casa porque gastei tudo com investigadores particulares que não acharam nada. Virei morador de rua porque cada centavo que conseguia ia para panfletos, para espalhar seu rosto, para não desistir. As lágrimas de Luísa caíam silenciosamente. Dormi no frio por 16 anos. Passei fome, fui espancado.
humilhado. Mas nunca parei de procurar, porque você era minha filha, e um pai não desiste, nunca. Ele se virou para Helena. A senhora diz que me tirou minha filha porque eu não podia dar uma vida boa para ela. Mas a senhora sabe o que eu podia dar? Amor incondicional, presença, verdade. Eu podia acordar todo dia e ela saberia quem eu era. Saberia de onde veio. Saberia que foi desejada, planejada, amada desde antes de nascer. Helena não tinha resposta. Apenas desviou o olhar. O advogado de defesa de Helena tentou uma última cartada. Meritíssima, com todo respeito, precisamos considerar o contexto. Minha cliente agiu pensando no bem-estar da filha e da neta. A intenção, Heitor interrompeu, era limpar a consciência dela, não me ajudar, não ajudar Luísa, ajudar a filha dela, que estava sofrendo. E olha, eu entendo o sofrimento, eu entendo o desespero, mas entender não é justificar. Dor não te dá direito de roubar a vida de outra pessoa. A juíza bateu o martelo. Ordem. Doutora Elisa, a senhora se dispõe a testemunhar formalmente contra a senhora Helena Lemos? Sim, meritíssima, e me disponho a cumprir qualquer pena que me for determinada. Já deveria ter feito isso há anos. E a senhora, doutora Beatriz, qual sua posição? Beatriz olhou para Luísa, para a filha que criou, mas nunca foi dela. Para Heitor, o homem que ela ajudou a destruir sem saber. Para Helena, a mãe que a salvou da pior maneira possível. Eu vou confessar tudo, Beatriz disse. Vou assumir minha parte, porque mesmo que eu não soubesse na época, eu escolhi não questionar. Escolhi ignorar os sinais, e isso me torna culpada. Talvez não criminalmente como minha mãe, mas moralmente, completamente. Luísa olhou para ela, e pela primeira vez, viu coragem. Viu alguém assumindo responsabilidade. Viu algo que, em 16 anos, nunca tinha visto na mãe que a criou. Honestidade brutal. A juíza anotou algo. Olhou para todos os presentes. Esse caso deixou de ser uma disputa de custódia. Agora é uma investigação criminal completa. Senhora Helena Lemos e doutora Elisa Matos, ambas estão presas preventivamente enquanto aguardam julgamento. Doutora Beatriz Lemos, a senhora será ouvida como testemunha e possível cúmplice. Luísa, ela olhou para a menina, voz suavizando. Você ficará temporariamente sob tutela do Estado enquanto determinamos... Não, Luísa interrompeu. Todos olharam para ela. Eu quero ficar com meu pai. Heitor fechou os olhos, lágrimas rolando. Luísa, a juíza disse gentilmente, eu entendo seu desejo, mas precisamos avaliar as condições. Ele passou 16 anos me procurando. Luísa disse, voz firme. Perdeu tudo, por mim, pela esperança de me encontrar. Eu não vou deixar que ele perca mais nada. Eu quero conhecer meu pai, de verdade. A juíza olhou para Heitor. Senhor Heitor, o senhor tem moradia fixa? Ele balançou a cabeça, envergonhado. E foi quando Beatriz falou. Ele tem agora. Todos se viraram para Beatriz. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope. Essa é a escritura da minha casa de praia em Ilhabela. 3 quartos, totalmente mobiliada, quitada. Está no nome do senhor Heitor agora. Transferi ontem à noite. A sala explodiu em murmúrios. Helena olhou para a filha como se ela tivesse enlouquecido. Você fez o quê? Helena gritou, mesmo algemada. Você deu sua propriedade para ele? Você perdeu a cabeça? Não, mãe, eu a encontrei. Beatriz entregou o envelope para Heitor. Além disso, contatei 3 ex-colegas do hospital. Todos lembram do senhor. Todos disseram que o senhor era o melhor funcionário que já conheceram. Dedicado, honesto, querido. 2 deles têm vagas de emprego. Um como zelador de uma escola particular. Outro como auxiliar de manutenção de um condomínio. Ambos dispostos a te contratar imediatamente. Heitor segurou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de processar. Por quê? Ele perguntou, voz embargada. Por que está fazendo isso?
Porque eu não posso te devolver 16 anos, não posso apagar o que minha família fez, mas posso te dar uma chance de reconstruir sua vida, de ter um lar para sua filha, de ser o pai que você sempre foi, mas nunca teve oportunidade de ser. Isso é ridículo. O advogado de Helena se levantou. Minha cliente não pode ser responsabilizada. Sua cliente, Beatriz, o cortou, voz gelada. Destruiu 3 vidas para salvar uma, a minha. E eu passei 16 anos sendo beneficiária de um crime. Então sim, eu sou responsável. E vou fazer o que deveria ter feito há anos. O certo. Luísa olhava para Beatriz com uma expressão que era difícil de decifrar. Não era perdão, ainda não. Mas era algo. Reconhecimento, talvez. Respeito pela coragem que estava sendo demonstrada. A juíza analisou os documentos da escritura. Isso é legítimo. A transferência foi registrada ontem. Ela olhou para Heitor. Senhor Heitor, o senhor aceita essa compensação? Heitor olhou para Beatriz, depois para Luísa, depois para o envelope em suas mãos. Eu não quero compensação, ele disse. Quero minha filha, mas se isso me dá condições de ter ela comigo, de dar a ela um lar, então aceito. Não por mim, por ela. Meritíssima. A defensora de Heitor se levantou. Solicito que meu cliente tenha custódia provisória de Luísa, com acompanhamento de assistente social por 6 meses. Ele agora tem moradia, oportunidades de emprego e claramente demonstrou amor incondicional pela filha durante 16 anos. A juíza ponderou. Olhou para Luísa. E você, Luísa? É isso que você quer? Luísa olhou para Heitor. Para o homem que tinha perdido tudo por ela, que tinha vivido nas ruas, passado fome, sido humilhado, mas nunca desistido. E então olhou para Beatriz. A mulher que a criou, que foi distante, fria, mas que agora estava fazendo a coisa mais difícil que uma mãe poderia fazer: deixar ir. Eu quero conhecer meu pai, Luísa disse. Quero saber quem eu sou de verdade. De onde vim? Quero ouvir histórias da minha mãe biológica. Quero construir algo real, mesmo que tarde. A juíza bateu o martelo. Concedido. Heitor Gomes terá custódia provisória de Luísa Estrela Gomes, com acompanhamento assistencial mensal. Helena Lemos permanece presa preventivamente, aguardando julgamento. Doutora Elisa Matos, idem. Doutora Beatriz Lemos será intimada para depor formalmente como testemunha e possível cúmplice. Audiência encerrada. Policiais se aproximaram de Helena. Ela olhou para Beatriz uma última vez, olhos cheios de mágoa e incompreensão. Você me traiu, Helena disse. Depois de tudo que fiz por você. Você me salvou da maneira errada, Beatriz respondeu. E eu passei anos me escondendo dessa verdade. Mas não mais. Helena foi levada. Elisa também, mas antes olhou para Heitor. Sinto muito, ela disse. Por tudo. Não é suficiente, nunca será. Mas preciso que saiba. Eu sinto. Heitor apenas assentiu. Sem perdão, sem raiva. Apenas a aceitação de que algumas coisas não têm conserto, só consequências. A sala esvaziou. Ficaram apenas Beatriz, Heitor e Luísa. Um triângulo impossível. 3 pessoas conectadas por tragédia, crime e um amor complicado demais para ser definido. O que acontece agora? Luísa perguntou. Heitor guardou a escritura. Agora nós vamos para casa, sua casa, e começamos de novo. Do zero, sem mentiras, sem segredos, só verdade. Luísa assentiu, limpando as lágrimas. Ela olhou para Beatriz. Eu ainda não sei o que sinto por você, ela admitiu. Não sei se algum dia vou conseguir te chamar de mãe de novo. Mas o que você fez hoje foi corajoso, foi certo. Não é suficiente. Beatriz disse, voz rachada. Nunca será. Mas é o começo. Luísa caminhou até Heitor. Ele ofereceu a mão. Ela pegou. E juntos, pai e filha, começaram a caminhar em direção à saída. Luísa, Beatriz chamou. Ela parou, olhou para trás. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu vou estar aqui. Não como mãe, mas como
Alguém que te ama, do jeito errado, talvez, mas ama. Luísa não respondeu. Apenas acenou levemente com a cabeça. E saiu. Beatriz ficou sozinha na sala vazia do fórum. Sentou no banco, cabeça entre as mãos. Perdeu a filha. Perdeu a mãe. Perdeu a carreira, a reputação, tudo. Mas pela primeira vez em 16 anos conseguia respirar. Porque finalmente, depois de tanto tempo, a verdade tinha sido dita. Do lado de fora, Heitor e Luísa entraram no carro emprestado por uma ONG. Ele ligou o motor, mas não saiu do lugar. Apenas olhou para a filha ao lado. Eu sei que isso é estranho, ele disse. Eu sei que você não me conhece, que vamos precisar de tempo. Muito tempo, Luísa concordou. E eu sei que a vida com ela foi boa em alguns aspectos. Você teve oportunidades que eu nunca poderia dar. Mas ela não era você, Luísa disse, olhando para ele. E eu quero saber quem você é, quem eu sou através de você. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Então vamos descobrir juntos. E dirigiram em direção à Ilhabela. Em direção a uma casa que era presente de culpa, mas também um recomeço. Em direção a um futuro incerto, complicado, mas finalmente honesto. Na bolsa de Luísa, o colar. O colar que pertenceu a Clara, a mãe que ela nunca conheceu, mas que escolheu seu nome, que a amou por horas breves, mas intensas, e que de algum lugar Luísa queria acreditar, estava vendo. Estava feliz que finalmente, depois de 16 anos, sua filha tinha voltado para casa. 3 meses depois. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, ativistas de direitos humanos, famílias que tinham ouvido sobre o caso e se identificavam, todos esperando a sentença. Beatriz estava sentada ao fundo, de mãos entrelaçadas. Luísa e Heitor do outro lado, juntos. Eles se olharam brevemente. Não havia calor ali, mas também não havia ódio. Apenas aceitação de que algumas relações são complexas demais para rótulos simples. A juíza entrou. Todos se levantaram. No caso do Estado versus Helena Lemos e Elisa Matos, ela começou, voz firme. Após análise de todas as evidências, depoimentos e circunstâncias, este tribunal decide. Helena Lemos, você é condenada a 8 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de sequestro qualificado, falsificação de documentos e tráfico de menor. Doutora Elisa Matos, você é condenada a 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com pena atenuada devido à confissão voluntária e cooperação com a justiça. Helena não chorou. Apenas fechou os olhos como se já esperasse. Elisa baixou a cabeça, aceitando. Quanto à doutora Beatriz Lemos, a juíza continuou, após consideração do estado psicológico no momento dos fatos, manipulação familiar e ausência de conhecimento pleno do crime na época, este tribunal a condena a 3 anos em regime semiaberto, com perda definitiva da guarda de Luísa Estrela Gomes, suspensão do direito de exercer medicina por 5 anos e 1.000 horas de serviço comunitário em instituições de acolhimento infantil. Beatriz assentiu. Era justo, talvez até generoso. Luísa Estrela Gomes permanecerá sob custódia legal de Heitor Gomes, com acompanhamento assistencial encerrado, dado o progresso positivo demonstrado nos últimos 3 meses. Caso encerrado. O martelo bateu. Final. Policiais levaram Helena. Ela olhou para Beatriz uma última vez. Não havia mais raiva, apenas resignação. Beatriz acenou levemente. Era a despedida, talvez definitiva. Do lado de fora do tribunal, Beatriz acendeu um cigarro. Não fumava há anos, mas precisava de algo para ocupar as mãos. Luísa e Heitor saíram minutos depois. Ela se aproximou. Parabéns, Beatriz disse, tentando sorrir. Oficialmente uma família. Obrigada, Heitor respondeu sem ironia. Pela casa, pelo emprego, por não lutar contra isso. Não tinha o que lutar, ela nunca foi minha.
Luísa olhou para ela. Posso te visitar? Onde você vai cumprir pena? Beatriz piscou, surpresa. Você quer? Não sei, mas acho que sim. Uma vez por mês, talvez. Não como filha, visitando mãe, mas como duas pessoas tentando entender o que aconteceu. Eu adoraria isso. E assim ficou. Uma vez por mês. Conversas tensas no início, mas que gradualmente se tornaram mais honestas. Luísa contando sobre a vida nova em Ilhabela, a escola diferente, o pai que acordava cedo para fazer café e perguntar sobre o dia dela. As noites onde ele contava histórias de Clara, da mulher que Luísa nunca conheceu, mas que começava a amar através das memórias. Beatriz contava sobre o trabalho comunitário, crianças em abrigos que precisavam de cuidados médicos. Como era estranho, mas reconfortante, cuidar de crianças que também tinham histórias roubadas. Como isso a fazia sentir que talvez, de alguma forma torta, pudesse compensar. 6 meses depois, uma tarde, Beatriz e Luísa se encontraram na praia. Regime semiaberto permitia saídas de fim de semana. Elas caminharam pela areia, sem falar muito, apenas existindo no mesmo espaço. Eu ainda não sei se te perdoo, Luísa disse de repente. Tudo bem, mas também não te odeio. É confuso. Eu sei. Ele me ama, Luísa continuou, olhando o mar. De um jeito que nunca senti antes. Incondicional, sem cobranças, sem expectativas. Só amor. Você merecia isso desde sempre. Luísa olhou para Beatriz. Você também me amou. Do seu jeito estranho, distante, mas amou. Amei, amo. É possível amar errado? Beatriz pensou. Acho que sim. Acho que amor não é só sentimento, é ação. É verdade. E eu falhei nisso. Elas ficaram em silêncio, ondas quebrando aos pés. Vou casar, Luísa disse, sorrindo de leve. Não agora, daqui uns anos. Mas quando casar vou convidar você. Não para sentar na frente, não como mãe da noiva, mas como alguém que fez parte da minha história. Da parte complicada. Beatriz sentiu lágrimas. Eu adoraria. Elas se abraçaram. Breve, desconfortável, mas real. Uma semana depois, Beatriz recebeu uma carta. Remetente, Heitor Gomes. Ela abriu com mãos trêmulas, esperando talvez cobrança ou raiva tardia. Mas não era nada disso. A carta começava simples. Heitor contando que estava arrumando caixas de Clara, guardadas há anos por uma tia. E tinha encontrado algo, um diário. Ele anexou cópias de páginas específicas. Beatriz começou a ler. 15 de fevereiro, véspera do parto. Estou nervosa. Heitor diz que vai dar tudo certo, mas algo em mim está apreensivo. Fui ao hospital hoje para a última consulta. Vi uma médica jovem, grávida, radiante, feliz. Ela nem me viu direito, estava ocupada. Mas eu a vi e pensei, é assim que uma mãe deveria ser, cheia de vida, cheia de esperança. Se algo acontecer comigo amanhã, e espero que não, mas se acontecer, quero que Heitor saiba. Ele não pode criar nossa Luísa sozinho. Ele vai precisar de ajuda, de uma mulher, de uma mãe. E se for para escolher, quero alguém como aquela médica, alguém que brilha quando pensa no filho que vai ter, alguém que ama antes mesmo de conhecer. Heitor, se você estiver lendo isso, não fique sozinho. Nossa filha merece uma mãe. E se eu não puder ser, encontre alguém que seja luz, como aquela médica. Beatriz parou de ler, mãos tremendo, coração acelerado. Voltou à carta de Heitor. Beatriz, aquela médica era você. Clara te viu dias antes de morrer. Grávida, feliz. E de alguma forma, sem saber, ela te escolheu. Não da maneira que aconteceu. Não através de crime. Mas escolheu. Isso não justifica o que Helena fez. Não apaga os 16 anos que perdi. Mas me faz pensar. Me faz acreditar que talvez, de alguma forma que nenhum de nós entende, Clara sabia. Pressentiu e deixou isso registrado. Você não foi a mãe que Luísa merecia, mas foi a mãe que Clara, sem saber, imaginou para ela. E isso
Isso é estranho demais para ser coincidência. Não estou dizendo que te perdoo completamente. Não estou dizendo que o que aconteceu foi certo, mas estou dizendo que Clara te perdoaria. Ela era assim, generosa, compreensiva, via o melhor nas pessoas. E se ela te perdoaria, talvez eu também consiga um dia, não hoje, mas um dia. Heitor. Beatriz dobrou a carta. Chorou. Pela primeira vez em meses não eram lágrimas de culpa. Eram de algo mais complexo. Redenção parcial. Aceitação. A compreensão de que a vida é cheia de coincidências impossíveis que parecem planos maiores. Clara a tinha visto. Tinha desejado de alguma forma que ela fosse mãe de Luísa. Obviamente não daquela maneira, não através de sequestro. Mas o desejo existia, registrado, real. Não apagava o crime, não justificava, mas adicionava uma camada que tornava tudo ainda mais tragicamente complexo. 3 meses depois, numa noite de sábado, Heitor e Luísa jantavam juntos na casa em Ilhabela. Ele estava ensinando a ela a receita de moqueca que Clara amava. Luísa ria enquanto cortava os temperos errado, e Heitor corrigia com paciência infinita. Sua mãe era péssima na cozinha, ele disse sorrindo, mas adorava tentar. Dizia que um dia ia acertar. E acertou? Luísa perguntou. Uma vez, na nossa lua de mel, fez essa moqueca perfeita e nunca mais conseguiu repetir. Eles riram. Um riso leve, gostoso, de quem está construindo memórias novas em cima de antigas. Quando sentaram para comer, Luísa olhou a mesa. 3 lugares, um para ela, um para Heitor e um vazio. Nele, uma foto emoldurada de Clara, sorrindo, grávida. E ao lado, timidamente, uma foto menor. Beatriz segurando Luísa bebê, no hospital, há 16 anos. Por que você colocou essa foto também? Luísa perguntou. Heitor olhou para a imagem. Porque é parte da sua história. A parte complicada, a parte que dói. Mas é parte, e não vamos fingir que não existiu. Luísa segurou o colar de Clara que agora usava sempre. Você acha que ela ficaria brava com tudo o que aconteceu? Acho que ficaria triste, mas não brava. Ela era assim, via o melhor nas pessoas. Até quando não mereciam. Eu quero ser assim. Você já está sendo. Eles comeram em silêncio confortável, pai e filha. 16 anos atrasados, mas finalmente juntos, finalmente honestos, finalmente reais. E em algum lugar, Beatriz cumpria pena, carregando culpas, mas também algo novo, esperança. De que talvez, apenas talvez um dia, as coisas pudessem ser menos pesadas, menos dolorosas, menos impossíveis, porque Clara tinha visto, tinha escolhido de alguma forma, e se ela podia perdoar do outro lado, talvez houvesse espaço para todos os envolvidos também aprenderem, não a esquecer, não a justificar, mas a conviver com a complexidade humana de todos nós. 2 anos depois, Beatriz tinha cumprido a pena. Trabalhava agora como voluntária em uma clínica para a população de rua. Não podia exercer medicina formalmente, mas podia cuidar. E cuidar era, de alguma forma, sua redenção diária. Luísa estava com 18 anos. Havia prestado medicina. Passou. Heitor chorou quando soube. Ela ligou para Beatriz também. Não chamou de mãe, mas compartilhou a conquista. Era suficiente. Helena ainda cumpria pena. Beatriz a visitava a cada 3 meses. As conversas eram curtas, tensas, mas existiam. Perdão não tinha chegado. Talvez nunca chegasse, mas havia tentativa de compreensão. Numa tarde de quinta-feira, Beatriz atendia um paciente idoso na clínica. Morador de rua há anos, problemas respiratórios, desnutrição. Ela o examinou com cuidado, anotou medicações necessárias, conseguiu vaga para internação temporária. Obrigado, doutora, ele disse, voz fraca. Faz tempo que ninguém olha para mim como gente. Todo mundo é gente, ela respondeu sorrindo. Ao limpar o ferimento no braço dele, viu uma tatuagem desbotada, um nome. Júlia Reis,
com uma data embaixo. 15 de março de 2009. É sua filha? Beatriz perguntou casual. O rosto dele se fechou. Dor antiga. Era. Perdi ela há 16 anos. Sistema de saúde falhou. Ela morreu de pneumonia. 3 anos de idade. Eu nunca me recuperei. Perdi tudo depois disso. Beatriz sentiu o coração apertar. 16 anos. A mesma época de Luísa. Sinto muito, ela disse, terminando o curativo. Quando ele estava saindo, agradecido, ela perguntou: como era o nome completo da sua filha? Júlia Reis Mendes. Por quê? Curiosidade. É um nome bonito. Ele sorriu triste. Minha esposa escolheu. Ela também morreu. Câncer, 2 anos depois de perder a Júlia. Eu fiquei sozinho e não aguentei. Beatriz o viu ir embora. Esperou fechar a clínica. Foi direto para casa. Abriu o laptop. Pesquisou. Hospital Santa Rita. Óbitos infantis. Março de 2009. Encontrou. Júlia Reis Mendes. 3 anos. Causa: pneumonia. Médica responsável pelo atestado: doutora Elisa Matos. O sangue gelou. Ela continuou pesquisando. Outros casos. Outras crianças. Mesma médica. Mesma época. 6 casos em 3 anos. Todas com atestados de óbito assinados por Elisa. Todas em famílias pobres, vulneráveis. Beatriz pegou o celular. Ligou para o advogado que tinha acompanhado o caso de Luísa. Mandou os arquivos. Preciso que investigue isso agora. 3 dias depois, a resposta veio. 4 das 6 crianças nunca tinham sido encontradas. Os corpos nunca exumados. Famílias sem recursos para questionar. Helena e Elisa não tinham agido sozinhas. E Luísa não tinha sido a primeira. Beatriz olhou pela janela. Luísa estava construindo uma vida. Heitor estava finalmente em paz. Abrir isso novamente destruiria tudo de novo. Mas havia outras famílias. Outros Heitores que talvez ainda procurassem. Ela salvou os arquivos em uma pasta. Título: A Decisão. Fechou o laptop. Algumas verdades, pensou, são pesadas demais para carregar sozinha, mas também pesadas demais para ignorar. Ela não sabia o que fazer. Ainda não, mas sabia que aquela verdade não morreria. Verdades nunca morrem, elas só esperam.